pessoal, hoje nós vamos começar nossas aulas específicas de roteiro, que é a fase que a gente está agora, vai entrar depois que vocês entregarem a storyline, o argumento, a partir da semana que vem. Então a gente vai ter algumas aulas que eu vou tentar passar para vocês algumas, não técnicas, enfim, alguns modelos de roteiro, e discutir o processo nessa etapa da escrita do roteiro, essencialmente, já com decupagem, sequência, imagem, diálogos e sons, que é que é um processo que ainda não entra na storyline e no argumento. Eu vou começar lendo um trechinho rápido do Sebastián Lelio, que é um diretor chileno, roteirista e diretor chileno consagrado, onde ele fala um pouco sobre roteiro. Eu editei todos os meus filmes com as minhas próprias mãos. Para mim, o roteiro é um mapa, não um território. O território é a filmagem. A filmagem é o espaço no qual toda a cinematografia acontece e onde devemos explorar. Ou seja, o mistério do cinema está menos no roteiro que na filmagem. Ele termina refletindo que é um processo químico, tá? Que na verdade tem toda algumas etapas em relação ao roteiro, que o roteiro é a base, a construção da ideia, dos personagens, das ações, dos diálogos, mas que isso inevitavelmente vai passar por transformações. Isso todo roteirista tem que lidar com isso. Quando o Sebastián Lelio fala isso, ele está dizendo que num estilo de roteiro mais moderno, mais contemporâneo, o roteiro ele não é muito decupado. Por isso que ele fala que, na verdade, ele é um mapa, ele é um guia. E sendo um guia, as coisas acontecem na filmagem. Lá nos primórdios do cinema, principalmente no cinema clássico americano, em Hollywood, roteiristas decupavam todo o roteiro. Trumbo, por exemplo, escrevia imagem a imagem, com cenas, movimentos de câmera e tudo mais, porque ali era um processo diferente, né? O roteirista é a chamada era do produtor, onde os produtores tinham mais controle sobre o processo. Então eles exigiam às vezes roteiros mais decupados. Quando chegava para o diretor, é óbvio que o diretor fazia mudanças. Enfim, é óbvio que ali na filmagem acontecem diferenças em relação ao roteiro. É impossível. O próprio Trumbo falava isso depois. É impossível. Tanto que ele tinha uma política de nunca acompanhar as filmagens dos seus roteiros. Ele escrevia e dava liberdade para o diretor mudar o roteiro à vontade, porque ele entendia que a responsabilidade final era do diretor. Com o tempo, isso acabou sendo incorporado. Se é o diretor que vai ter a responsabilidade final do roteiro, a gente não precisa, o roteirista não precisa mais decupar todo o roteiro. E aí a gente entra no que o Sebastián Lelio fala, que é melhor você escrever como se fosse um guia e deixar as coisas acontecerem na filmagem, na edição, na cenografia, enfim, é ali que realmente as coisas vão acontecer. O Diego Luna, por exemplo, que é outro ator, roteirista, diretor, ele diz que o roteiro dos filmes dele só termina na edição. Quer dizer, até na edição ele está mexendo no roteiro. É esse processo químico. O Jean-Claude Carrier tem uma analogia interessante entre a crisálida e a borboleta, né? Quer dizer, todo um processo de evolução que começa ali no casulo e termina na borboleta ou no filme pronto. Então, evidentemente, vão acontecer mudanças e todo mundo que trabalha com cinema tem que entender essas mudanças. Tá? Então, o que significa isso? Então, vamos pensar, na verdade, no trabalho do roteirista, independente se o filme vai ser mudado ou não. Tá? Primeiro, a gente tem que refletir que o cinema é o meio visual. Então, o roteirista ele trabalha, evidentemente, com formatos visuais. Fazer filmes na fase do roteiro é descrever imagens, descrever os sons, descrever essas coisas todas que acontecem. Tá? Ou seja, é você trabalhar no roteiro, diferente do argumento e da storyline que a gente viu até agora, onde você não entra em descrição efetiva das imagens, o roteiro vai trabalhar cena a cena
a descrição dessas imagens, tá? Ele tem que trazer essas descrições todas. Então, eu vou basicamente começar refletindo sobre dois estilos de roteiro, tá? Que eu vou passar para vocês lá já passei um, que é o curta-metragem 9 minutos. Vou postar hoje mais alguns exemplos de roteiros para vocês e para a gente refletir em que estilo que vocês vão escrever. Ou seja, é sempre importante destacar, tá, gente, que roteiro é um processo escrito. Como ele é um processo escrito, depende do estilo do roteirista de escrever. Não existe um padrão, um manual de roteiro que define o tipo de estilo que você vai trabalhar. Existem manuais de roteiros que são muito bons, inclusive, para orientações sobre construção de personagem, estrutura do roteiro, inserção de sons, diálogos, os conflitos, as viradas de roteiro. Isso é a base do roteiro. Mas o estilo, cada um escreve da forma que achar correta, desde que respeite os princípios básicos do roteiro. Então, que dois estilos que eu vou tentar trabalhar com vocês para que vocês escolham? Primeiro é um chamado estilo literário, onde o roteirista ele se sente mais à vontade em entrar em percepções psicológicas da imagem, em construir frases que refletem, às vezes, questões filosóficas, metafóricas do roteiro, tá? Esse estilo é muito usado. Alguns roteiristas, Hilton Lacerda, por exemplo, que é um grande roteirista do cinema brasileiro, ele escreve dessa forma. Se você pegar, por exemplo, o roteiro do filme Amarelo Manga, que é o roteiro dele, ele inclusive dá títulos às sequências como se fossem capítulos de livros. Cada sequência é intitulada como se fosse um capítulo de livro e ele começa a descrever mais literariamente. Então eu vou ler um trecho para vocês do Mad Men, aliás, Breaking Bad, do roteiro, a gente está falando primeiro do roteiro literário. Então vamos lá no Breaking Bad, que é porque a outra série é Mad Men, são as duas minhas séries favoritas desse momento contemporâneo, só para vocês entenderem o estilo literário. Tá? É o primeiro episódio, é um trecho do primeiro episódio. Sirenes gritando merda. Ele coloca o cano do revólver na boca, cerra os olhos com força, ele puxa o gatilho. Nada. Está com a trava de segurança. As mãos de Walt tremem enquanto ele tenta encontrar a trava. Isso lhe dá tempo para perceber que as sirenes são de caminhões de bombeiro, não da polícia. 2 deles passam, seguindo por uma estrada empoeirada que não tínhamos visto até agora. Ele fica paralisado, tentando imaginar o que é que acabou de acontecer. Sorte pura e burra, sorte de principiante. Então vocês reparam que ele constrói o roteiro não apenas descrevendo as imagens. Ele está simplesmente descrevendo, que é outro estilo de roteiro que é descritivo. Ele está inserindo nas descrições percepções psicológicas do personagem, o que ele está sentindo naquele momento, reflexões sobre o que aconteceu, e se permite a frases literárias. Sorte pura e burra, sorte de principiante. Isso não é uma descrição. Isso é uma interferência, uma inferência do escritor no processo descritivo, que vem muito da literatura, da poesia, da música, ou seja, ele se insere esses elementos metafóricos que ajudam a imaginar a composição da cena. Tá? O que tem de vantagem nesse tipo de roteiro? Para mim, tá? Eu gosto muito do roteiro literário. Ele dá elementos para quem vai trabalhar no processo, inclusive atores, diretores de fotografia. Ele dá elementos eu posso dizer assim, mais reflexivos sobre o que é importante de compor aquela sequência. Então, para o ator, por exemplo, ele entende mais com esse roteiro aonde que ele pode participar ali e assim por diante, tá? Lembrando sempre que é óbvio que no momento da filmagem as coisas podem mudar, mas é um tipo de roteiro que alguns produtores até nem gostam, entendeu? Eu já vi casos de roteiristas falando que esse tipo de roteiro muitos produtores renegam, preferem ser mais descritivos, mas eu vou sempre
partir do pressuposto que eu já falei para vocês, que o roteirista é um escritor. Né? Ele escreve, portanto, ele é um escritor. Ele cria histórias, cria fantasias, dramas, policiais. Então ele escreve, ele é um escritor. Se ele é um escritor, eu acho que ele deve ter o direito de escrever do estilo que ele achar mais adequado, desde que eles respeitem. Repara para vocês verem que nessa frase que eu li para vocês, tá também a descrição visual. Você entende que ele está numa estrada, que é uma estrada empoeirada, que tem sirenes de carros o perseguindo, você não sabe se é carro de bombeiro ou polícia, depois você descobre que é carro de bombeiros, ele puxou uma arma e tentou se matar, enfim, tá todos os elementos descritivos, você enxerga a cena. Essa que é a questão fundamental. Você visualizou aquilo que está acontecendo. Tá? Então, ele respeitou, o roteirista respeitou os princípios básicos, que é construir o roteiro através de imagens. Tá? A gente chama isso de uma sequência. Eu vou ler o outro do Mad Men, que é o chamado roteiro mais descritivo, tá? Para vocês perceberem um pouco a diferença. Também é do primeiro episódio da série Mad Men. Sozinho no canto vermelho está Don Draper, 30 e poucos anos, bonito, conservador e, apesar do terceiro uísque, está aparentemente sóbrio. Ele está escrevendo alguma coisa num guardanapo. Ele dá um rabisco final, deita a caneta tinteiro, puxa um cigarro de dentro de um maço. O faxineiro, um homem negro de meia idade, muito velho para seu uniforme justinho, se aproxima. Aí vai entrar um diálogo entre os dois, que tanto literário como o descritivo é função do roteirista escrever os diálogos como eles são ditos, literalmente como eles são ditos. Mas aqui vocês percebem que o roteirista está descrevendo a imagem, descrevendo a ação. Tá? Ele não está dando essas inferências mais literárias. Ele está partindo do princípio de descrever o que você está vendo, o que está acontecendo, tá? Colocando os dois personagens, tanto o Don Draper como o faxineiro, no ambiente, que é um bar, e ali vai acontecer a ação. Esse tipo de roteiro, ele geralmente é o mais usado pelos roteiristas. Você descreve a ação, descreve o cenário, você pontua, por exemplo, Don Draper tem 30 e poucos anos, é bonito, conservador. Isso é puramente descritivo. Tá? É perfeitamente possível fazer. Você optar tanto por um como por outro. O que é importante perceber é que nos dois casos a imagem está sendo reforçada. Nos dois casos você tem uma formação visual daquilo que vai se transformar no filme. Você sabe que o primeiro é numa estrada, você sabe que é uma estrada empoeirada, você sabe que tem carros de polícias, que tem uma arma na mão do Walter, e por aí vai. No segundo, você sabe que o Don Draper está bebendo, que é uma característica dele durante toda a série, beber muito, além de fumar. Você sabe que ele está num bar, que também é uma característica dele, e você sabe que ele está sozinho. Enfim, é uma composição. Nos dois casos, as imagens estão ali, compostas perfeitamente pelo roteirista. Esse é o trabalho essencial do roteirista, independente se ele vai escrever num estilo mais literário ou num estilo mais descritivo. Tá? Isso não importa. O que importa é respeitar os princípios básicos do roteiro. Tá? Então, assim, isso reflete uma coisa que a gente vai discutir, que é exatamente as questões fundamentais do que se espera num roteiro. Tá? Por exemplo, uma coisa que a gente já vai discutir mais para frente, e como vocês vão fazer o filme de vocês mesmos vão ser os roteiristas, editores, vocês não vão ter muito problema com relação às mudanças. Tá? Vocês podem fazer isso, vocês podem mudar isso à medida que vocês forem fazendo todo o processo. Então, da storyline para o argumento, pode ter alguma mudança. Do argumento para o roteiro, pode ter outra mudança. E assim por diante nas filmagens. Os conflitos aparecem mais em entre roteirista e editor, mas não é o caso aqui da gente ficar discutindo isso, porque vocês vão trabalhar num processo chamado autoral. Tá? O que é o processo autoral? O processo autoral é o que tanto Sebastião Lello como o Diego Luna, eles colocam. Mesmo que eles não escrevam o roteiro, eles têm que estar presentes o tempo inteiro nas fases.
que é o diretor. Então, mesmo que o diretor não seja o responsável pelo roteiro, ele acompanha passo a passo o roteiro. Ele discute, ele discute o tempo inteiro. Então, por exemplo, Hitchcock, eu já falei para vocês, nunca escreveu o roteiro, mas às vezes colocava o roteirista na casa dele e discutia diariamente as etapas do roteiro com o roteirista. Blade Runner, por exemplo, na fase lá de escrita do roteiro, de finalização do roteiro, o Ridley Scott, o Harrison Ford, o roteirista ficaram dias e dias discutindo o roteiro. Tá? Então significa que o diretor está participando efetivamente também do roteiro, diferente de uma fase clássica que o diretor recebia o roteiro, podia mudar ou não, mas ele filmava. Tá? E além disso, pode ser na verdade o diretor essencialmente que ele escreve o roteiro. O Tarkovsky, por exemplo, o grande cineasta russo, ele diz que o diretor ele tem que ser seu próprio roteirista. Ou o contrário, o diretor tem que escrever o roteiro, ou o roteirista tem que dirigir seu filme. A gente está falando basicamente da mesma coisa, ou seja, ele não consegue dissociar as duas fases mais importantes do filme para ele, que sejam feitas por duas pessoas diferentes. Tá? Então essas são as questões fundamentais do roteiro. Então vamos lá. A partir daí, o que a gente tem que discutir basicamente no roteiro? Tá? Construção de cenas, construção de diálogos. E vamos entrar no diálogo. Qual que é a importância do diálogo no filme? O Hitchcock tem uma frase que é mais ou menos assim, ele tem alguns ensinamentos. Mesmo escrevendo roteiro, ele discutia muito roteiro. Enfim, ele falava em cinema, não diga, mostre. E os diálogos no cinema para o Hitchcock só poderiam acontecer quando as imagens não fossem suficientes para retratar, deixar claro o que você está vendo. Aí ele trabalhava com diálogos. Então, quais que são as funções do diálogo no roteiro? A primeira é elucidar fatos para o espectador, elucidar alguma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer e que você precisa de um diálogo. Às vezes o diálogo também pode ser descritivo, pode ser bem descritivo. Por exemplo, você pega filmes de ficção científica onde alguns elementos são quase didáticos. Você pega, por exemplo, Interestelar, que tem uma cena lá da cientista num quadro lá escrevendo sobre o buraco de minhoca e descrevendo aquilo cientificamente. Isso é o que a gente chama de um diálogo elucidativo, um diálogo didático. As imagens não vão ser capazes de passar isso para o espectador. Então o diálogo tem que pontuar isso claramente. Um outro tipo de diálogo que o Tarkovsky, por exemplo, trabalha muito é um diálogo mais filosófico, mais metafórico. Tá? Erich Rohmer, Tarkovsky, Godard, diretores mais autorais, mais independentes, as pessoas conversam sobre elementos assim, quase refletindo conflitos internos, conflitos psicológicos. São aqueles diálogos muito bem construídos, né? Aqueles diálogos que soam quase como diálogos falsos e literários também. Tá? Porque existem duas questões fundamentais. O cinema brasileiro, por exemplo, ele é muito afetado pela TV, né? Pela TV. A TV, os diálogos nas novelas são muito rápidos, né? Se escreve muito rápido, se fala como se fala no dia a dia. O cinema brasileiro geralmente incorpora isso. Você escreve como você fala no dia a dia. É como se você estivesse conversando no cotidiano, num supermercado, na sua casa, enfim. Mas você tem um outro tipo de diálogo que eu acho muito fascinante no cinema, que é aquele diálogo que as pessoas normalmente não falariam daquela forma, tá? Porque vem de uma reflexão interior. Tá? Vou citar um filme que eu assisti recentemente, ótimo, A Fera na Selva, do Paulo Betti e da Eliana Giardini, baseado num texto do Henry James, né, que é um texto literário. Então, o filme é centrado em grande parte no diálogo entre os dois. E os diálogos são extraídos do livro, então são diálogos que dificilmente as pessoas conversariam daquela forma. Tá? Isso causa uma certa estranheza em determinados espectadores que estão acostumados muito com o cinema de entretenimento, do dia a dia,
mas ao mesmo tempo ele força o roteirista, né, a ser um roteirista muito mais reflexivo, muito mais metafórico, muito mais intimista. Até como Tarkovsky diz que todo roteirista devia ter uma formação psicanalítica, né, de psicologia, né, porque é fundamental entrar no âmago dos personagens para que você consiga fazer bons filmes e consiga construir bons diálogos. Esses diálogos, eles refletem aquilo que o personagem não mostra. Dá para entender? Quer dizer, é o tipo de diálogo que também, indo na mesma linha do Hitchcock, ele está inserido num contexto que não é possível mostrar aquilo através das imagens. Vocês já devem ter percebido que muitos cineastas trabalham com a quebra da quarta parede. O espectador se volta para a câmera, se volta para o espectador e conversa com ele. E às vezes conversa de forma reveladora. Tá? Aquela revelação, por exemplo, que ele não falaria para um outro personagem. Ele fala direto para o espectador. Então esse momento revelador também pode ser associado a uma das funções do diálogo. Uma das funções do diálogo é revelar algo para o espectador que as imagens não são capazes de mostrar. Então a gente está trabalhando de dois aspectos: imagem e diálogo, cena e diálogo, ação e reação. Tá? Uma outra coisa fundamental que a gente vai trabalhar mais especificamente à medida que eu for orientando o roteiro de vocês é essa coisa fundamental entre ação e reação. Tá? Geralmente o filme, os personagens, eles trabalham nesse sentido. Você provoca ações para os personagens e essas ações têm uma contrapartida que é a reação. E por aí a narrativa vai fluindo, né? Vai fluindo basicamente nessa questão. Tá? Então, já preste atenção nessas coisas. Imagem, diálogo. Som, inserção de trilha sonora, de elementos que vêm do som ambiente, por exemplo, também ajuda a compor. Uma outra coisa que é fundamental para vocês entenderem é que o silêncio e a pausa é fundamental no roteiro. Então, por exemplo, as pessoas conversam e às vezes não pausas na conversa e entra uma trilha ou fica um silêncio no ar ou um som interrompe alguma coisa que está acontecendo. Tudo isso faz parte da construção do que a gente chama da construção do roteiro. Quer dizer, você vai inserindo elementos que ajudam a compor toda a questão do filme naquele momento. Então, se as pessoas estão conversando numa casa, por exemplo, um telefone toca. Tá? Às vezes não é uma questão importante, pode ser uma pessoa de telemarketing tentando vender alguma coisa, mas ali naquele momento, por que inseriu aquele telefone e a pessoa teve que atender? Porque ali você vai dar uma pausa, que é uma pausa chamada para as pessoas de repente refletirem sobre o que foi dito antes. A pessoa que ficou à parte do telefone, por exemplo, ela pode olhar para a janela, tá? E chuva bate na vidraça, né? Uma chuva. E aquela chuva remete ela a um momento triste que foi prenunciado pelo diálogo que ela teve. Enquanto a outra personagem está no telefone, ela está divagando de frente para a janela. Depois, quando termina o telefone, eles voltam a conversa pode ter tomado outro rumo, porque esse momento de ruptura, de pausa entre os elementos, pode ser fundamental para que se encaminhe para outro rumo. Então, esses elementos são chamados elementos que a gente entende que compõem o roteiro, tá? Que é o trabalho do roteirista, ele descrever isso basicamente passo a passo. Tá? Eu queria terminar esse vídeo de hoje, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, com a questão fundamental que é o ritmo, tá? O ritmo do filme. É difícil, tá, gente, assim, para roteiristas, principalmente iniciantes, dominar o ritmo do filme. Uma dica que eu vou dar para vocês em relação a tempo do filme é que, basicamente, no modelo que a gente vai trabalhar, 1 minuto de filmagem equivale a uma página de roteiro escrito. Então, como vocês vão fazer um curta-metragem, vocês vão ter um tempo aí de 10 minutos, 10 páginas de roteiro, nos modelos que eu vou passar, independente de ser literário ou descritivo. Tá? Ali você tem o tempo do filme, mas o tempo do filme não é necessariamente o ritmo do filme.
O ritmo do filme é determinado pelo domínio do roteirista no tempo determinado de cada ação, de cada diálogo, de cada elemento que vai entrar. Então, eu vou passar para vocês alguns exemplos também, que vocês vão ver lá que às vezes uma cena em que o roteirista descreve mais detalhadamente a cena, pensando nos elementos, esse ritmo é mais lento. Tá? Então, por exemplo, se ele coloca os personagens dentro de um ambiente, pode ser o bar lá onde o Don Draper está. Tá? Se ele descreve, vocês perceberam que no ritmo descritivo ele descreveu entre o Don Draper e o faxineiro. Mas se ele começa a descrever elementos que estão em volta, ele coloca que a câmera dá um close numa foto na parede que é comum em bares, depois pega uma outra pessoa entrando, a câmera foca em pessoas conversando fora, depois volta no Don Draper. Quanto mais elementos ele descreve, mais lento é o ritmo ali naquele momento, porque é um bar que as pessoas precisam entender necessariamente onde estão todos os personagens, tem quem está ali, quem vai participar daquela ação. Tá? Geralmente isso é feito de forma mais fragmentada, mas de forma mais lenta. Se ele descreve isso em flashes, tá? Por exemplo, ele coloca lá, por exemplo, ele não quer dar destaque a nada, então ele corta do Don Draper para uma pessoa falando, volta no faxineiro entrando, aí volta no gerente chegando. Quer dizer, esses flashes, eles determinam ritmos mais ágeis. Então as cenas estão mais decupadas em termos de fragmentação. Aí você vai entrar às vezes 1, 2, 3 segundos de cada imagem. Aí você tem um ritmo mais rápido. Isso é difícil de pegar com o tempo. Eu gosto mais de trabalhar isso nas orientações, porque aí a gente vai. Mas eu também vou postar um exemplo de ritmo para vocês, de texto de roteiros que eu analisei com essa coisa do ritmo, para vocês entenderem melhor isso. Mas em todos os casos a gente está falando que o roteirista tem que dominar o ritmo do filme. Ele é um escravo do tempo, como a Ana Maria Baiana diz. Todo roteirista é um escravo do tempo. Tá? Sendo escravo do tempo, ele sabe que ele tem que construir o filme dele em determinado tempo. 2 horas, 1h30, 10 minutos, que é o que vocês vão fazer, que é o tempo máximo que eu determinei para vocês. Tá? Então, de uma forma ou de outra, essa coisa vai acontecer. Então, o que a gente vai ver na próxima aula? Na próxima aula vai ser uma conferência. Eu vou dar os exemplos em cima dos 2 tipos de roteiro, descritivo e literário. A gente vai entender melhor a questão da cena a cena, imagem a imagem, inserção de som, a decupagem, a questão da montagem, tá? O filme, a estrutura do roteiro, como que ele é estruturado, em estrutura linear, estrutura invertida, narrativa invertida, montagem alternada, tudo isso faz parte do roteiro. O roteiro também traz esse tipo de percepção. Você tem que escrever o roteiro como o filme vai ser editado. Lembrando que pode haver mudanças, mas o roteirista escreve o roteiro na ordem em que ele vai ser editado. Então, a montagem também é fundamental para o roteirista, entender processos de montagem. E a gente vai ver também agora a questão das inserções técnicas, né? As inserções, quando que o roteirista se permite inserções técnicas de linguagem, de movimentos de câmera, de efeitos e de edição, porque às vezes essas inserções técnicas são fundamentais para construir o roteiro. Então, só resumindo um pouco a conversa nossa de hoje, basicamente são os estilos de roteiro, que eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso, e reflitam também sobre a forma que vocês gostam de escrever, que tipo de texto que vocês gostam de trabalhar, mesmo em textos acadêmicos, que é o universo que a gente está habitando hoje, que são salas de aula, trabalhos acadêmicos, se permite também estilos diferenciados. Então pensem nisso, que tipo de roteiro, que tipo de estilo que eu gosto de escrever. Lembrando sempre que a partir do estilo você vai ter que respeitar os princípios básicos do roteiro. Eu falei basicamente assim, o que são eles? Descrição de imagens, descrição do comportamento dos personagens, inserção dos diálogos, o roteirista escreve todos os diálogos, inserção de sons ambientes, trilha sonora, é isso que compõe o roteiro, é isso que compõe o texto,
a escrita de um roteiro. São esses elementos que vão se conjugando junto com uma linguagem de cinema. A linguagem de cinema a gente vai deixar para ver no nosso próximo encontro, ok? Então, abraço em todos, fiquem bem.